para estar aqui desfrutando, né, de um tempo precioso. Que bom, que privilégio, né? Estar viajando com os nossos familiares. Logo vai ser a nossa vez também, em nome de Jesus. Então, nós nos alegramos por eles. Que bom que você está aqui. Então, na semana que vem, um pouquinho mais cedo, bem pouquinho, mas vai ser uma bênção. Nós estaremos aqui esperando vocês, tá bem? Queridos, feche os nossos olhos, os seus olhos, para que nós possamos nos colocar diante de Deus mais uma vez. Paizinho querido, nós pedimos mais uma vez a Tua presença aqui em nosso meio. Que o Senhor venha se manifestar, Senhor meu Deus, através da Tua palavra, que a Tua palavra venha hoje falar aos nossos corações. O Senhor tem nos instruído, tem nos direcionado e tem nos abençoado através da Tua palavra. E que nesta manhã não seja diferente, que a Tua palavra, Senhor, encontre em nosso coração terra fértil, que nós possamos crescer, que nós possamos, ó Deus querido e santo, caminhar naquilo que o Senhor tem para nós através da Tua palavra. A Tua palavra é o nosso manual de vida, é a nossa instrução de vida. Nós somos gratos, Pai, pelo privilégio que temos, Pai, de termos acesso à Tua palavra, de recebermos das mãos do Senhor direcionamento para as nossas vidas. Peço que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Teu Espírito Santo inunde a Tua igreja nesta manhã, que a Tua presença se faça presente em cada coração, que nenhuma vida que hoje aqui adentrou saia daqui, Senhor, sem sentir a Tua presença, sem ser tocado pelo Senhor, Pai. É o que nós pedimos. Peço que o Senhor use a minha vida como um instrumento do Senhor para transmitir a Tua palavra para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, amém, amém, pronto. Onde nós vamos, às vezes, muitas vezes chorar, né, nos consolar. Então, o relacionamento, ele é extremamente importante para a nossa vida. E o Senhor tem trazido mensagens ao nosso coração, nos ensinando a respeito de relacionamentos. E que a gente não olhe, né, eu sempre digo isso como uma simples palavras, mas sim como uma direção do Senhor para nós. Cultivar bons relacionamentos, desde o culto de mulheres, né? Que interessante, no último culto foi a palavra que o Senhor trouxe sobre relacionamentos, sobre amizades, e depois o Senhor vem trazendo uma série para nós, para aprendermos a cultivar os nossos relacionamentos. Então, as nossas mensagens têm sido baseadas em 1 Coríntios, né? 13:4, onde diz que o amor é bondoso. E hoje nós vamos falar Romanos 15:2. Romanos 15:2. Quero que vocês abram aí. Amém? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. A minha Bíblia diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Amém? Então, como é interessante, né? Então, nós continuamos aqui a nossa série investindo em grandes relacionamentos. E nós já aprendemos sobre o alvo da vida, né? Que foi o primeiro culto, o alvo da vida e o poder da paciência. Como é bom
aprender sobre o poder da paciência. E hoje chegamos a uma das mensagens mais desafiadoras. Sempre é para mim, olha. Eu entendo muito bem o que é que Deus está trabalhando no meu coração. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o melhor do outro. Você tem facilidade ou dificuldade de enxergar o melhor do outro? Ou será que você, quando olha para alguém, né, convive com alguém, qual é a tua primeira visão da pessoa? O lado bom, o melhor, ou o lado difícil? Porque todos nós temos um lado bom e um lado não tão bom, né? Todos nós. Todos nós tem aquele lado que não somos flor que se cheire, né? O que todos nós temos esse lado que não somos a flor que se cheira muito bem. Então, às vezes, nós temos a dificuldade de enxergar o melhor do outro. Caminhamos com pessoas, trabalhamos no nosso casamento, na igreja, e às vezes a gente tem dificuldade de olhar. Às vezes, o que mais, assim, resplandece para nós é sempre o defeito do outro e não a qualidade. Então, por que é tão desafiadora, né? Essa mensagem, essa instrução do Senhor para nós? Porque a nossa tendência natural é enxergar o pior das pessoas. É fácil perceber os defeitos, pois eles aparecem rapidamente. Pensa no ambiente onde a gente consegue ver isso de uma maneira muito mais explícita, é o ambiente de trabalho, né? Porque no nosso ambiente de trabalho são pessoas que às vezes não são do nosso convívio, da nossa casa. E como é difícil às vezes para nós olhar para outra pessoa e enxergar algo de bom nela. Então, o defeito do outro aparece rapidamente, né? Mas o Senhor ensina para nós é que para enxergar o melhor é preciso convivência, é preciso ter paciência. Exigem de nós atenção e, acima de tudo, amor. Quando nós amamos alguém, é muito mais fácil a gente deixar de lado, né, o defeito e olhar o lado bom, porque nós amamos aquela pessoa, amamos aquela vida. Então, exige de nós atenção e, acima de tudo, amor. Como é que nós vamos ver o melhor do outro se nós não amamos? Se nós não temos, né, paciência com o outro, como é que nós vamos conseguir enxergar o melhor do outro? Então, acima de tudo, o amor. E sabe, queridos, a verdade é que os relacionamentos, eles definem a nossa vida. Definem a nossa história. E enquanto eu estava estudando sobre essa palavra, né, me aprofundando um pouquinho mais aqui, é tão gostoso saber, irmãos, que o Senhor fala. Você sabia que Deus fala? E Deus fala de tantas maneiras conosco. E eu estava até ontem, a gente precisou ir para Porto, no caminho eu estava falando com meu marido, eu falei assim, como Deus é lindo, como Deus é perfeito, porque nós sabemos da nossa capacidade, que ela é limitada. E que tudo aquilo que sai de bom de nós é o Senhor. E eu estava meditando e o Senhor falou ao meu coração. Porque o Senhor, às vezes, Ele fala no nosso espírito, às vezes o Senhor fala através de alguém, o Senhor fala através da palavra, o Senhor fala audivelmente ao nosso coração. E o Senhor falou comigo, quando eu estava estudando sobre relacionamentos, Ele disse assim, a viúva não perdeu a bênção porque ela tinha bons relacionamentos. Então eu vou abrir um parêntese aqui de algo que Deus colocou no meu coração, que diz que relacionamentos definem nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Reis, 2 Reis 4. Quatro, 1, tá? 2 Reis 4, 1. Pronto. O milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos
dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que tem? O que tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Como essa viúva ensina para nós, né? Ela deixa uma grande lição para nós, né? Então essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Essa viúva, ela não perdeu a bênção, porque ela cultivou bons relacionamentos. A bênção dela poderia ser grande ou poderia ser pequena, baseado naquilo que ela havia construído, não é verdade? Então, se ela não tivesse construído com os seus vizinhos bons relacionamentos, como é que ela teria vasilha para receber o azeite da parte do Senhor? Olha que interessante. Se essa mulher não tivesse construído bons relacionamentos com as pessoas à sua volta, com os seus vizinhos, aonde é que ela ia pedir vasilha? A bênção dela, que era o azeite, estava sendo derramado mediante a quantidade de vasilhas que ela tinha. E ela não tinha, porque o texto diz que ela tinha uma vasilha de azeite. Então o profeta instrui ela: vá aos seus vizinhos e peça vasilhas emprestadas. E peça muitas. Porque o que Deus tinha para derramar era grande, né? Era em grande quantidade. E ela foi emprestar, né, dos seus vizinhos. E imagine se essa mulher tivesse sido aquela vizinha fofoqueira, aquela que nunca está pronta, né, para ajudar, nunca tem um bom dia, mas que pelo contrário fosse uma má vizinha. Aquela que às vezes arruma confusão por alguma coisa na calçada, ou aquela por causa de uma cerca, por causa de um muro. Quantas vezes a gente não viu isso, né? Brigas entre vizinhos por um pedaço de terra ou por qualquer outro motivo. Vai porque estacionou o carro na frente da minha calçada. Então, se essa mulher não tivesse cultivado, construído bons relacionamentos, a bênção dela ia ser só uma vasilha. Como ela entendeu, como ela construiu ali bons relacionamentos, ela tinha aonde colocar a bênção do Senhor. Então fica de lição para nós construirmos bons relacionamentos, aonde andarmos, aonde entrarmos, que a gente possa construir bons relacionamentos, que a gente tenha aonde pedir vasilha emprestada, que a gente tenha para onde correr, para onde, né, pedir auxílio, pedir ajuda. E a gente só consegue isso quando nós construímos bons relacionamentos. E isso não serve só para os vizinhos, isso é no nosso trabalho, isso é dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, isso é na nossa família. Quem nunca, né, precisou de um familiar, de um irmão, de um primo, de um tio, que nós precisamos construir bons relacionamentos. Problemas todos nós temos, conflitos entre famílias, isso é normal. Olha, quem dera, né, ninguém tivesse que passar por isso, mas todos nós temos problemas familiares. Mas o problema não é ter problema com os nossos familiares, é não conseguirmos resolver, não conseguirmos passar por isso. Isso é um problema. Então isso fica de lição para nós criarmos bons relacionamentos, né? Se você fosse hoje, né? Se fosse comigo ou com você, você teria aonde emprestar muitas vasilhas?
fica uma pergunta de reflexão para nós. Hoje nós temos aonde buscar vasilhas? E eu fiquei pensando assim, vocês acreditam que os meus vizinhos é a Elke, o Renato e o pastor e a pastora? Acho que eu tenho da Elke para buscar vasilha lá. Olha, acho que eu fui abençoado, os meus vizinhos são eles. Mas que a gente tenha esse lugar de criar bons relacionamentos e que a gente seja aquele que constrói pontes e não muros, que não seja uma palavrinha torta, que não seja uma atitude do outro que nos faça perder, sabe, esse desejo de ter bons relacionamentos, que a gente esteja sempre disposto a pedir desculpa, a pedir perdão, que a gente esteja sempre disposto a relevar. Quando a gente pensa em relacionamento no casamento, se a gente não souber perdoar, quantos dias dura o nosso casamento? Porque são duas pessoas completamente diferentes, morando agora, cada um teve uma criação, cada um foi criado de um jeito, numa visão, e aí eles decidem se juntar dentro de uma casa. Tem tudo para dar errado, não é? Mas o que é que faz um casamento ser bom e ser abençoado? É o amor. É o amor que faz permanecer, que faz com que a gente perdoe todos os dias, que a gente olhe a toalha lá em cima da cama. Lá em casa sou eu que deixo, ao contrário, viu? Que a gente olhe e ignore. Vou pegar, vou estender. Não vou brigar. Que sejam essas pequenas atitudes que a gente venha olhar e ignorar. E uma vez eu vi uma pastora abençoada a falar assim, né? Que quando a gente está namorando, a gente tem que abrir os olhos para um relacionamento. Abra o olho. No namoro, olha, as solteiras aí, ó, Bia, Pedro, quem tiver solteiro, entenda. No namoro, a gente precisa observar como é que trata a família, como é que trata a mãe, como é que essa pessoa é no dia a dia. Então, abre o olho. Só que depois que a gente casa, depois que a gente já escolheu, que a gente já disse sim, aí fecha o olho. Fecha o olho, porque já está consumado, já está. Não dá para que toda vez que a gente olha uma situação que a gente fica triste, a gente, não quero mais, vou embora para a casa da minha mãe, vou voltar para a minha vida. Não dá. Então, antes de abre o olho, preste atenção nos detalhes, aquilo que te incomoda, porque quando casar vai aumentar. E depois que casou, fecha os olhos, não dá mais para ficar procurando defeito, é tarde demais. Já casou, agora suportai-vos uns aos outros. Então que a gente seja aquele que constrói pontes e não muro em relacionamentos. Que a gente possa sempre olhar e ver o melhor no outro. E eu queria abrir um parêntese aqui em relação a construir relacionamentos. E relacionamentos saudáveis. Eu estava conversando com uma amiga, muito amiga minha, a minha melhor amiga. E ela fez aniversário essa semana e os nossos telefonemas são tão aleatórios que eu liguei para dar parabéns, mas olha onde é que a gente chegou, né? Que a gente tem que construir relacionamentos saudáveis. E eu falo que eu tenho o privilégio na vida de ter construído amizades muito saudáveis. E um casamento saudável. Mas eu acho que desde muito cedo eu fui entendendo qual é o caminho para que a gente tenha relacionamentos saudáveis. E você observe uma coisa que o profeta disse para ela: peça vasilhas emprestadas, tenha bom relacionamento. Mas depois ele diz, né? Ele instrui: entre em casa com seus filhos e feche a porta. Quer construir bons relacionamentos? Quando a gente diz que a palavra ela é um manual de vida, de instrução de vida para nós, é verdade. Em Provérbios 25:17, a palavra diz assim, não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Bons relacionamentos são construídos com maturidade, mas não quer dizer que nós vamos ficar todo dia enfiado na casa um do outro.
Não dá, a Bíblia já diz, ele vai se enfadar, ele vai se aborrecer com você. Retire o pé da casa do teu próximo, para que ele não te enfade de ti e te aborreça. Tudo que é demais não é bom. Então, construir bons relacionamentos é ótimo, mas desde que a gente saiba a hora de entrar e a hora de sair. E ter um bom relacionamento não é se ver todos os dias, não, às vezes nem é se falar todos os dias, mas é que quando a gente está junto, as conversas são edificantes, que as nossas conversas nos nossos relacionamentos seja falar da vida do outro. Você acha que Deus abençoa esse tipo de relacionamento? Quando a gente senta na mesa para falar mal do outro, para falar da vida do outro? Não. Bons relacionamentos, eles precisam ser construídos com amor, para que a gente, apesar de saber o defeito, a gente continuar caminhando junto, mas que a gente saiba ter a medida certa. Então, não ficar enfiado na casa do outro. A Bíblia, ela é perfeita. Ela nos instrui porque Deus já sabe que se ficar muito grudado, vai dar problema. Vai dar problema, não dá. A nossa sociedade é uma sociedade que ela acredita em aprendizado contínuo. Que quanto mais a gente faz, mais a gente conhece, mais a gente sabe. Mas existe uma área na qual quase ninguém recebeu treinamento, que são os relacionamentos. Não recebemos, porque se nós formos olhar para trás da família onde a gente veio, você foi instruído sobre relacionamentos na sua... Deus me livre, como era a minha casa, meu Deus. Pelo contrário. Então, nós não fomos instruídos, treinados para ter bons relacionamentos, mas a Bíblia, ela é o nosso treinamento diário, o nosso manual de vida, ela nos instrui a respeito de tudo. Tudo que você quiser saber, a resposta vai estar na palavra de Deus. Então, irmãos, a verdade é que nunca aprendemos formalmente a amar. E é exatamente isso que nós estamos estudando em 1 Coríntios 13. Paulo, ele afirma que o amor, ele é bondoso. Bondade é o amor em ação. Na tradução Phillips, o amor procura até ser construtivo. Amor tem que ser construtivo. Não ache que relacionamentos, eles vão permanecer só daquela paixão louca, sabe? Aquela coisa de começo de relacionamento, seja em amizade, seja em relacionamento conjugal. O relacionamento, ele não consegue se manter só com aquilo. Ele precisa de base, ele precisa de raízes profundas mesmo, para que ele se mantenha. Então, ele tem que ser construtivo. Isso significa que o verdadeiro amor, ele sempre procura despertar o melhor das pessoas. Deus, ele não nos chamou para colocar as pessoas para baixo. Não nos chamou. Deus, ele nos chamou para levantar pessoas. E a pergunta é: quantas pessoas hoje estão melhores porque passaram pela sua vida? Quantas pessoas? E às vezes é bom, enquanto eu estava preparando a palavra, esta semana a minha cunhada me marcou no Instagram, né, com um texto, e eu achei tão interessante. Falei, olha, Deus cruzando as informações. E o texto dizia assim, né, que ninguém permanece igual, a pessoa sempre cresce perto de você. E isso é você na minha vida. Ela sempre me diz isso, que ela cresceu dentro do nosso relacionamento, que ela cresceu junto. Então, é importante que as pessoas que estão ao nosso redor, que elas tenham crescimento, que haja mudança. Porque o amor, ele desperta o melhor nas pessoas. E Jesus, ele fazia isso o tempo todo. Os discípulos de Jesus aprenderam isso com Jesus. Jesus, ele despertava o melhor no outro. E é verdade que Jesus, ele nunca ignorava o pecado. Isso é verdade. Jesus não ignorava o pecado, mas ele também não definia ninguém pelo seu pior momento. Jesus não via ninguém. Ele sempre enxergava aquilo que a graça poderia fazer.
E para nós construirmos bons relacionamentos, nós temos que aprender com Jesus. Não olhe para aquela pessoa que você está orando, que você está convivendo, e você olha e acha assim, meu Deus, essa pessoa não tem jeito. Olhe imaginando e crendo o que a graça de Deus pode fazer com ela. Porque o que a graça fez conosco? Aonde nós estaríamos se não fosse a graça do Senhor? Eu sei aonde eu estaria. Hoje eu consigo ver nitidamente aonde eu estaria se eu não tivesse sido encontrada pelo Senhor. Então, por que aquele que às vezes nos incomoda, que tira a nossa paciência, porque a gente não consegue enxergar Ele com a graça sobre a vida dele? Porque a graça, ela muda, a graça, ela transforma. Então, se queremos ser edificadores de pessoas, nós precisamos aprender algumas atitudes. Porque Deus, Ele está nos ensinando a cultivar relacionamentos. Então, o primeiro passo, ofereça às pessoas um desafio pessoal. Efésios 4:1 diz assim, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo está dizendo não desperdicem as suas vidas. Todos nós precisamos de um propósito. E que nós possamos ser a ferramenta que vai ajudar aquele que ainda não encontrou o seu propósito a encontrar, porque todos nós fomos criados para um propósito. E tem muita gente ao nosso redor que ainda não encontrou um propósito de vida, ainda não encontrou o propósito maior que é o Senhor, que nós possamos ser esse caminho, não essa ponte, que a nossa vida não seja aquilo que constrói um muro entre a pessoa e Jesus. Eu ser crente para ser igual fulano, que nós não sejamos esse tipo de pessoa, mas que nós sejamos a ponte, aquele que traz as pessoas até o propósito maior. Todos precisamos de alguém que olhe para nós e diga, você pode ir além. Todos precisamos. As pessoas crescem quando alguém acredita nelas. Nós crescemos quando alguém diz para nós que nós somos capazes, que nós conseguimos. E quantas coisas, quantos desafios surgem nas nossas vidas e a gente não se acha capaz. Mas Deus sempre levanta alguém para dizer, vai, você é capaz. Vocês sabem que amanhã eu começo um novo pedaço da minha história, é um novo tempo. E vou começar uma nova fase no meu trabalho. E como foi bom nesses últimos dias... receber das pessoas que estão ao meu lado no trabalho, e o ambiente de trabalho vai revelar ou o melhor ou o pior de nós. É verdade ou não é? Ou o pior ou o melhor de nós, o ambiente de trabalho. E como foi bom ouvir da parte delas, vai, você já sabe, você é capaz. Como foi bom para mim, até li uma mensagem para o meu marido de uma pessoa que mandou, eu até me emocionei quando eu vi, falei, meu Deus, a gente não tem noção de que só fazer o nosso melhor no dia a dia, a gente não sabe o que causa na vida do outro. Como isso ajuda a vida do outro, e depois sempre Deus vai nos permitir ver que isso faz toda a diferença. Então, nós precisamos destacar a força dos outros para fazer as suas fraquezas irrelevantes. Todos possuem fraquezas, verdade ou não? Todos nós. Mas um edificador, ele destaca as forças. Ajuda as pessoas a descobrirem os seus dons. Ajuda a perceberem aquilo que Deus colocou dentro dela. Quando você olhar para alguém, olhe e tente ver nessa ótica do que Deus está nos instruindo. O que é que Deus colocou? O que aquela pessoa tem de bom? Sabe, então eu pergunto, quanto tempo você gasta destacando o talento das pessoas que convivem com você? Dentro da sua casa, seus filhos, no casamento, na família, na igreja, no trabalho. A gente, quando às vezes está conversando entre nós, assim, conversas com os pastores, a gente sempre fala... Destaca assim alguns irmãos, porque eu sempre vejo muito a Eliane e a Julie como elas são evangelistas aqui em nosso meio, não é? Elas são evangelistas, pessoas que trazem as pessoas para a igreja, são as pessoas que convidam. Ela convida lá no trabalho, a Eliane também, as pessoas que estão em volta dela, vamos lá, são evangelistas.
Talvez elas nem sabem muito bem, né, o que isso significa, mas Deus colocou esse dom dentro delas. Ela tem essa facilidade de falar com a pessoa, mostrar para a pessoa que aquilo é bom e trazer as pessoas aqui para o nosso meio. Então, a gente tem que olhar e ver, ó, Deus colocou um dom na vida delas. Colocou na Vitória o dom da arte. E Deus está trabalhando ali, eu sei. Deus tem grandes coisas a fazer na vida da Vitória através da arte. A Emily, uma serva, é muito gostoso estar perto dela. Eu sempre fui serva, mas... E aí eu falei, nossa, que engraçado, eu fico até perdida, porque ela é mais serva do que eu, muito mais. Como é bom a gente ver no outro, sabe? E a gente tem que aprender a despertar o propósito, mas aquele propósito que desperta crescimento no outro. Segundo passo, entregue às pessoas confiança completa. Que nós sejamos pessoas de confiança. Pessoas de guardar segredo. Que a confiança começa por aí. A gente perde a confiança quando a gente fala algo com alguém e aquela pessoa vai passando. Isso é tão ruim. Tira da gente a confiança. Que a gente seja essa pessoa que entrega para o outro confiança completa. Sabe, irmãos, quando alguém acredita em você, algo muda dentro de você. E Jesus, ele fez isso com Pedro, né? Pedro era impossível, era instável, Pedro era inconstante, mas Jesus disse, você será uma rocha. Jesus não via Pedro como aquele que cortava a orelha do soldado, aquele impulsivo, aquele que negou Jesus. Jesus não olhava os defeitos de Pedro, mas sim quem ele se tornaria depois de ser transformado por Jesus. Jesus, ele não chamou Pedro pelo que ele era, Jesus chamou pelo que ele poderia se tornar, e assim é comigo e com você. Deus não nos chamou por quem nós somos, porque quem somos nós sem o Senhor? Ele nos chamou por aquilo que ele poderia nos tornar. E esse é um princípio extraordinário. Nunca rotule pessoas pelo seu presente. Nunca. Fale sobre o potencial delas. Foi assim com Gideão. Ele estava escondido, mas Deus chamou de homem valente. Porque Deus vê o futuro que a graça pode produzir. Gideão não se sentia capaz, ele era o menor, da menor tribo, ele era o menor, ele não se sentia capaz, mas Deus quando vê, ele se sentia nada, mas Deus quando chamou ele de homem valente. É assim que Deus nos vê, e é exatamente o que um edificador faz, ele inspira, ele encoraja e ele acredita. Dê crédito completo, Romanos 12:10 diz, honrem uns aos outros. Existe uma diferença entre líderes inseguros e líderes maduros. Os inseguros, eles precisam de aplauso. E o maduro, ele distribui aplauso. Ao invés de nós esperarmos que as pessoas vejam em nós, é que nós sejamos aquele que dá o primeiro passo a ver no outro. Não esperar reconhecimento. O servo, quando a gente fala do servo que serve na casa do Senhor, ele tem que ser o último a querer reconhecimento. Porque ninguém vê aquele que limpa as casas de banho, ninguém vê aquele que limpa o chão. E se ele for esperar por aplauso, ele não vai fazer nada. Então, Deus pode fazer grandes coisas através de pessoas que não se preocupam de quem será o crédito. Tudo que fizer, faça como para Deus. Sem se preocupar se vai ter reconhecimento. Ah, mas ninguém vê. Não se importe com isso, Deus vê. Deus vê. Então, por isso, honre pessoas, reconheça crescimento, celebre pequenas vitórias, valorize quem serve, nunca economize reconhecimento. Porque quem não reconhece a excelência dos que se esforçam, premia a mediocridade dos encostados. Que forte isso. Por que não elogiar? Por que não dizer que está bem feito? Por que não valorizar as pequenas vitórias, os pequenos crescimentos? E sabe, irmãos, como é que nós podemos viver tudo isso que nós falamos aqui hoje na prática? Que na nossa família, a gente pare de lembrar os nossos filhos apenas dos erros deles, mas que a gente comece a celebrar os seus acertos.
Que no dia que Ele colocar o calçado no lugar, a gente comemore. Que é difícil. Pelo menos lá em casa, né, amor? É deles, não é todos, tá vendo? Tá se defendendo aqui, é verdade. Às vezes nós temos 2 filhos e cada um com a sua personalidade, e a gente tem que aprender a lidar. Um é extremamente organizado e o outro é extremamente bagunceiro. Mas que no dia que o bagunceiro dobrar a roupa que tirou do corpo, que a gente celebre, não é? Porque já é um avanço, não é? No casamento, que o seu cônjuge precisa de incentivo muito mais do que críticas. Muito mais do que você criticar aquilo que ele deixou de fazer, elogie aquilo que ele fez. Não dá para viver olhando o defeito do outro. Não dá. Não tem como. E para nós como igreja? Na igreja nós precisamos ser conhecidos como uma comunidade que desenvolve pessoas. Sabe o que eu entendi que o Senhor está fazendo através dessas mensagens sobre relacionamento? O Senhor vai trazer muitas vidas para nós. O Senhor vai fazer essa igreja crescer. Mas e como é que nós vamos lidar com as pessoas que Deus está preparando para chegar até nós, se nós não sabemos lidar com relacionamento, se nós não sabemos cuidar daquele que é diferente de nós? Então o Senhor está nos ensinando a criar bons relacionamentos, para que quando muitas vidas entrem por essa porta, que nós saibamos como lidar. E vão entrar pessoas diferentes de nós aqui. Pessoas que vêm de denominações completamente diferentes, ou aquelas que nunca tiveram contato com o Senhor. E como é que a gente vai lidar? Se a gente está acostumado com o nosso grupinho, com o nosso jeitinho. Que bom que a gente tem aqueles com quem a gente se identifique, mas que a gente esteja pronto, aberto, para cuidar daquele que é diferente. Isso é criar bons relacionamentos, não só com aquele que combina com a gente, mas com todos. Com todos. E no trabalho, que no nosso trabalho, na prática, relacionamento, as pessoas precisam sair melhores depois de trabalhar conosco. Precisam sair melhores, precisam crescer ao nosso lado. Como foi bom eu fechar um ciclo por um tempo, né? No meu trabalho agora, para iniciar outro. Como foi bom ouvir o que as pessoas diziam. Eu estou falando, não é para minha glória, mas é só para dizer que são coisas simples. Eu estou falando de coisas simples. É mesmo da gente olhar para o outro, como ver o potencial, vendo aqui, o que ele pode crescer, o que eu posso acrescentar para ele que está aqui do meu lado. Então que a gente seja aquele que desenvolve pessoas, que faz pessoas ao nosso lado crescer. E eu quero que você pergunte a si mesmo hoje: quem está crescendo por causa da minha influência? Quem anda contigo, quem está ao seu lado que cresce por conta da sua influência? Quem hoje é mais forte porque caminhou com você? Quem encontrou propósito porque eu investi tempo nele? Quem? A bondade, ela tem custo, exige tempo, exige energia, exige paciência, mas é exatamente isso que Cristo fez conosco. Eu não sei com vocês, mas Jesus teve que ter paciência comigo. Eu era ruim, era rebelde, eu tinha dificuldade de perdoar. E foi a área que mais o Senhor trabalhou na minha vida, perdão. Por isso hoje eu posso falar com propriedade que o Senhor, Ele nos capacita a perdoar. Ele nos ajuda a perdoar. Relacionamentos são mais importantes do que realizações. Uma casa bonita passa, uma carreira passa, dinheiro passa, mas as pessoas, elas são eternas. Faça dessa uma missão de vida. Eu quero ser um edificador de pessoas. O encorajamento precisa ser verdadeiro, constante e específico. Não basta dizer bom trabalho. Olhe, bom trabalho. Diga exatamente o que aquela pessoa faz bem. Olha, isso aqui você faz muito bem. Olha esse trabalho. Olha isso.
a sua comida é muito boa. Diga exatamente aquilo que você quer dizer. Pois isso fortalece, isso constrói um bom futuro e isso gera segurança. Delegue também responsabilidade, mas também cobre comprometimento. Pessoas amadurecem quando recebem confiança. E tenha paciência, porque cada um tem o seu tempo. Às vezes para nós foi muito mais rápido vencer algumas áreas, mas tem pessoas perto de nós que têm mais dificuldade. Então é ter paciência, é amor. O fundamento da mensagem é esse, a paciência e o amor. Senão não conseguimos construir bons relacionamentos. Ofereça conselhos honestos. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem ama não apenas elogia, também orienta. Como é bom ter pessoas do nosso lado que vão dizer para nós a verdade. Como Deus vai usar o nosso companheiro. Lá em casa é assim. Às vezes eu sou muito afoita e o Fabrício, calma, respira, vai com calma. Ou às vezes dá aquela lapada que na hora dói, caramba, e ele tem razão. E é verdade, Deus vai usar, é ferramenta ao nosso lado, para que a gente cresça. Deus vai usar as pessoas que estão ao nosso lado, ferramenta, para que sejamos afiados, para que sejamos prontos. Vivemos numa geração que gosta de aplausos, mas por muitas vezes não cresce, pois não gosta de correção. Mas a verdade é uma só, irmãos. Todo discípulo precisa de alguém que possa dizer: você está indo pelo caminho errado. Isso não é rejeição, isso é amor. Quando alguém nos corrige, é amor. Aceite ser corrigido. O verdadeiro amigo, ele não assiste você destruir a sua vida em silêncio. Ele fala porque ele te ama. Fale a verdade em amor. Em amor. Efésios 4:15 diz: antes seguindo a verdade em amor. Até para corrigir precisa de amor, senão a gente destrói, a gente acaba com o outro, porque às vezes não é o que a gente fala, mas a maneira como a gente fala. Não é o que, mas como falamos. Então corrija em amor. Fale a verdade em amor. Aqui está o equilíbrio. Nem apenas a verdade e nem apenas o amor. Não dá só para só elogiar, mas também não dá só para corrigir. É equilíbrio, é em amor. E a verdade sem amor, ela machuca. A verdade sem amor engana. Jesus fazia os dois, ele acolhia, mas também transformava. Quando corrigimos alguém, o nosso objetivo não é condenar. O nosso objetivo é restaurar. Então eu quero que nessa semana você reserve um momento e anote até num papelzinho o nome dessa pessoa que às vezes está tirando a sua paz. Essa pessoa que às vezes tem machucado seu coração por algum motivo, por alguma maneira. Mas que você ore por ela e que você veja o melhor dela. É a melhor forma de quebrarmos aquela barreira com alguém, é quando nós colocamos e apresentamos aquela pessoa diante de Deus. Jesus, ele sempre enxergou o melhor nas pessoas. Ele viu um rei em Davi, uma rocha em Pedro, um missionário em Paulo. Quem era Paulo, igreja? Quem era Paulo? Ele perseguia, ele matava os cristãos. Mas Deus não viu Paulo como um assassino de cristãos. Deus viu Paulo como um missionário, um grande homem que fez diferença e faz diferença até nos dias de hoje. Paulo é lembrado em todo o tempo na igreja, porque o papel de Paulo foi sensacional. O papel de Paulo na igreja foi inesquecível até os dias de hoje. Então Deus não viu Paulo como um assassino, como um missionário, porque depois que ele teve um encontro com a graça de Deus, ele foi transformado naquilo que Deus tinha realmente chamado ele para ser. Jesus viu um adorador em Zaqueu, uma nova mulher na Samaritana e uma nova história para uma mulher adúltera.
Se nós não nos permitirmos ver o melhor no outro, não podemos. Nós perdemos a comunhão, nós não podemos viver em comunhão. E a palavra diz que quando nós estamos em comunhão, o Senhor derrama a bênção. Assim como a viúva, ela tinha comunhão com seus vizinhos, ela tinha bom relacionamento, por isso a bênção foi derramada sobre ela. Então, que nós possamos aprender a viver em comunhão. E o Senhor, Ele chama a nossa atenção para isso, para bons relacionamentos. Do domingo, né, lá no Rio Ai, gente, eu não queria levantar daquela mesa, não sei vocês. Eu esqueci as crianças que estavam lá na piscina. A conversa na mesa, não é, Julie? Foi um dia para mim, eu até cheguei em casa e falei assim, é como se eu tivesse recebido uma injeção de fé, ouvindo a mãe do pastor Enzo testemunhar, eu até me emociono. Que delícia sentar na mesa e ouvir aquilo, dos milagres que o filho dela viveu, dos milagres que eles viveram na sua casa, do quanto aquele menino que partiu tão jovem fez diferença. Eu fui tão cheia de fé, tão cheia de convicção de quem é Deus, através da mesa que nós estávamos sentados no domingo. Eu cheguei na segunda-feira, no meu trabalho, chamando as meninas para contar, e elas chorando, e eu chorando lá na loja, porque para mim aquilo ali mexeu com algo dentro de mim. Ouvir, a mesa é comunhão, é na mesa que nós abrimos o nosso coração, é na mesa que nós compartilhamos, que nós não percamos a mesa por conta de palavras que não nos agradam, por conta de coisinhas tão pequenas. A comunhão é muito importante, a comunhão é preciosa, e é na comunhão que o Senhor derrama a bênção. É na comunhão. Não queira viver sozinho por conta da dificuldade de lidar com o outro, que isso não faça com que nós queremos viver sozinho, isolado no nosso canto, na nossa casa. Não, é na comunhão. E como igreja nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. A minha mãe tem 2 filhos, eu e meu irmão. Nós somos muito diferentes um do outro. Mesmo criado na mesma casa, com a mesma criação, nós somos pessoas diferentes. Imagina todos nós aqui, cada um com a sua criação, mas que a gente possa ter amor, paciência um com o outro, para que a gente possa viver a bênção da comunhão, desfrutar da bênção da comunhão. Jesus, Ele decidiu ver o melhor em nós quando nós ainda éramos o pior de nós mesmos. E é exatamente isso que Ele continua fazendo hoje. Talvez você tenha sido rotulado, talvez pessoas tenham definido você pelos seus erros, mas Deus, Ele não faz isso. Ele olha para aquilo que a sua graça pode produzir. Portanto, hoje Deus nos chama para viver da mesma maneira. Pare de se condenar. Pare de condenar os outros. Seja livre, transmita graça. Veja o melhor das pessoas, porque foi exatamente isso que Jesus fez com você. Que o compromisso do nosso coração seja esse. Olha, vamos tornar isso uma oração para nós. Senhor, enquanto eu viver, eu quero ser um edificador de pessoas. Quero despertar o melhor daqueles que o Senhor colocar no meu caminho. E Deus vai colocar. Não reclame quando Deus colocar pessoas no seu caminho. Desperta o melhor dele. Que as pessoas se pareçam mais com Cristo porque caminharam ao seu lado. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós. Que nós possamos olhar o outro com mais amor, com mais empatia. Se alguém nos tratou de uma maneira grosseira, tente imaginar, nossa, talvez ela esteja num dia ruim. Talvez ela esteja passando por alguns problemas que ela não consegue lidar, e para fora saem essas palavras ruins. Que a gente não leve isso para o nosso coração, porque se nós formos levar tudo a ferro e fogo, nós não vamos construir bons relacionamentos. E os bons relacionamentos, eles definem a nossa vida. Portas vão se abrir por conta de bons relacionamentos. Bênçãos vão ser derramadas nas nossas vidas através de bons relacionamentos. Então essa é a mensagem do Senhor para nós. Eu vou pedir para o Pedro colocar um louvor, mas um louvor animado.
que faça a gente lembrar do quão bom é ter amigos, do quão bom é viver em comunhão. Pode se colocar em pé no seu lugar. Nós já estamos encerrando. Quero que a palavra do Senhor mesmo gere fruto no seu coração. Que essa semana você possa orar por aquela pessoa que tira a sua paciência no trabalho, aquele chefe chato, aquela pessoa que pega no seu pé. E que mesmo assim você consiga ver o melhor dela. E que a gente saiba agradecer ao Senhor pelo privilégio de termos amigos. Nós somos uma igreja, nós estamos aqui, a nossa família está longe. E que aqui na nossa comunidade a gente possa encontrar esse amigo que faz tanta falta na nossa vida, que a gente tenha um ao outro. Pode colocar, Pedro?